Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e eu vim falar hoje sobre algo curioso que passa por todas as transações que nós fazemos. É como se isso existisse num sistema na nossa cabeça de avaliação, de julgamento. Eu, além de marketing, neuromarketing, estratégia de negócios, também faço hipnose, né? Também trabalho com hipnose para algumas questões. E na hipnose a gente usa algo que a gente chama de Yes Set. É como se eu estivesse gravando o yes, o sim, para a pessoa concordar comigo em alguns sentidos. Isso é muito importante na hipnose. Quando eu faço, quando eu falo na hipnose, por exemplo, para a pessoa se sentar, respirar fundo, fechar os olhos, e ela não segue as minhas instruções, ela não está cooperando comigo. Então, é preciso fazer com que ela concorde comigo em algumas coisas, e a partir disso ela começa a cooperar. Então, se por exemplo eu falo, hoje a noite está fria, né? E está frio, ela vai concordar, mesmo que seja mentalmente, ela não precisa falar. Ela vai pensar, sim, está frio. Então ela concorda comigo. Quando eu digo, você quer ser hipnotizado? E a pessoa fala sim, ela está concordando comigo. Quando eu digo, coloca os 2 pés no chão, descruza os braços, relaxa, inspira profundamente, fecha os olhos. Quando ela segue as instruções, ela está concordando comigo. E aí, a próxima informação que eu vou dar, que pode ser, por exemplo, e agora você dorme, ela dorme. Ela entra no transe. Não é assim que funciona com todos os casos, não é assim, né? Mas é importante entender que a maioria das vezes isso vai funcionar exatamente desse jeito. E o mais interessante é que quando isso acontece, a pessoa não percebe o que ela está fazendo. É um processo natural. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece nas transações de julgamentos que nós fazemos. Então, quando você deve ter percebido muito, isso é muito usado em PNL também, você deve ter percebido que ultimamente as pessoas, quando estão falando sobre algo ligado a marketing digital, a coaching ou a PNL, programação neurolinguística, elas falam com frequência, faz sentido? Elas perguntam com frequência. Por que isso? Isso é tirado, algumas pessoas usam sem saber porque elas usam essa coisa, mas isso é tirado de um trecho de configuração de E7. Então faz com que a pessoa pergunte para você começar a confirmar com ela. Conforme você vai concordando com ela, é muito mais fácil de eu falar, nossa, hoje está frio, né? E você, é. Ah, então você precisa estudar para ter um resultado melhor no seu trabalho. Você, é. E aí depois, ultimamente, o ensino no Brasil tem ficado muito caro, né? Aí eu te falo, então, eu tenho um treinamento aqui com X, Y, Z e mais isso, e mais aquilo outro, e tudo isso custaria R$ 5.000. Você sabe disso, não é? Você vai, é mais fácil de você concordar e a coisa parece fazer sentido. E aí eu digo, então, você pode agora assinar o cheque aqui, comprar, né? Tomar ação, né? Fazer o CTA de compra. E é muito mais fácil eu ouvir dessa pessoa nesse momento sim. Por que é mais fácil? Porque ela já está acostumada, né, neste trecho a fazer o sim, sim, sim. Esse é o tal do Yes Set. E a gente faz isso, se você for observar, a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia, nas nossas avaliações, nas nossas decisões. E uma coisa bem interessante é que quando a gente está fazendo isso,
a gente está falando com uma parte do cérebro que é o cérebro reptiliano. Na estrutura do cérebro triuno, né, nós temos o reptiliano, o límbico e o neocórtex trabalhando um em cada função. Para que serve o reptiliano? Ele serve para o bicho, né, olhar, o reptiliano, né, o réptil, ele olhar como é que está a coisa, para ele tomar noção de como está a coisa, se aquilo oferece risco ou se ele pode relaxar a respeito daquilo. E quando você faz uma oferta, por exemplo, no marketing digital, usando esta parte, se comunicando com este momento, você não pode pular etapas, né? Primeiro no reptiliano. Quando você vai falar com o cérebro reptiliano, ele precisa concordar. E se ele concorda que não tem risco ou que é uma vantagem, você pode passar depois para o límbico para aumentar o desejo dele. A criação do desejo, ela existe no límbico. Então, no reptiliano, você precisa atrair a pessoa. Você já deve ter ouvido falar daquela sigla AIDA, né? AIDA ou AIDA, né? Que é atração, interesse, desejo e ação. A atração é justamente essa parte do cérebro reptiliano. E aí quando você começa quando você chega, por exemplo, num ambiente, pensa isso, quando você chegou numa festa qualquer, primeiro você dá uma sacada na coisa, você olha tal e para ver se você vai se divertir, se vai ser legal, se não vai ser legal. Essa avaliação, ela atrai ou não você. Se você chegar lá e achar que vai ser uma fria, você perde o interesse por aquilo, não é? E se você perdeu o interesse, você desconecta, você não participa mais da festa, você perde o tesão na coisa, ou você vai embora. E quando você faz isso, você agiu porque você saiu confirmando as coisas com o resto das outras duas partes que faltam. Então, no límbico, depois que você atraiu a pessoa, você precisa mantê-la engajada. E para você mantê-la engajada, você tem que aumentar o desejo, né? Depois, no neocórtex, você precisa fazer a coisa ter sentido para ela. Então, precisa de lógica, né? Então, faz sentido quando, por exemplo, uma zebra chega num lugar e ouve um grande barulho, um grande som, e ela se assusta e primeiro ela olha em volta para ver se acontece alguma coisa. Se nada acontecer, ela acha que ela não está sob risco. Se não houver nenhum movimento repentino para ela, ok, ela não está sob risco. Da mesma forma, se você está na rua, de repente acontece um som muito alto, muito estridente, e você se assusta por um tempo, opa, o que está acontecendo? A hora que você toma noção da coisa, está tudo certo, você decide se você vai relaxar ou não, né? Se não estiver tudo certo, você não relaxa, você fica tenso e aí você aciona a luta e fuga, né? Que quem é que vai cuidar disso? O límbico, né? Vai fazer isso continuar. Ele dá sequência nesse E7. Então, se a primeira parte fizer um sentido amigável para a pessoa, ela aceita aquilo. Ela se interessou por aquilo. A partir disso, no IE7 você continua fazendo ela concordar. E aí ela passa para a segunda fase e, ok, agora eu concordo e isso está fazendo sentido para mim. Quero saber mais a respeito disso. E quando você for para o neocórtex, você confirma a compra dela, por exemplo. E para confirmar a compra, é o seguinte, ela não está em risco, ou ela estava em risco e saiu correndo, né? Mas ela não está em risco, ela pode confiar na coisa, pode ficar tranquila a respeito da situação atual dela e tem coisas interessantes, ela pode se dar bem com o que está acontecendo. Então, tá legal, é gostoso, ela está se interessando a respeito disso. Quando ela passa a analisar a coisa, se compensa ou se não compensa, o que faz essa lógica funcionar é o neocórtex. E se você passar por ele, você passou pelas 3 fases do cérebro
triuno e você consegue ter fechado o IE7. Só uma demonstração rápida aqui que eu pensei em fazer. Sempre me perguntam sobre essa questão do IE7 e ela existe em tudo. Tudo que você faz que tem comportamento humano ou dos bichos, né? Você nota isso. Cuidando, eu tenho cachorros, né? Tenho 5 cães. Cuidando dos meus cães, percebendo o comportamento deles, eu vejo isso, né? Há sempre uma rotina de confirmação. Quando isso acontece, lá no final vai desencadear alguma ação. Aquela ação depende do início da confirmação e do cenário, como é que o cenário ficou para depois acontecer a ação. E a ação, no caso do marketing, é a compra. Ou o engajamento, né? Pedir um orçamento, fazer alguma coisa do tipo. Como eu faço vendas mais diretas, eu não trabalho com a questão do orçamento, né? Da proposta, né? Já vai direto do interesse para desejo e depois para ação, que é a compra. Eu sugiro que você procure, se você se interessou pelo assunto, neuromarketing, esse tipo de coisa, sugiro que você procure a respeito, procurando por IES7, S-E-T, de gravar, de configurar, né? IES7. Eu acho bem interessante esse assunto e ele é só a pontinha do iceberg a respeito de neuromarketing.